das maiores dificuldades que eu tenho em ensinar sobre padaria, às vezes, é corte. Ainda bem o corte. É meter na cabeça das pessoas que têm que indicar ao pão como o gás vai sair para que no final vocês tenham o mesmo produto igual todos os dias. Não tem piada nenhuma. É uma padaria ter 30 pães, dizem que é o mesmo, e 30 pães com tamanho diferente, formato diferente. Não é atrativo, né? Como é que a gente consegue isso? Para além do moldar, né? Que a gente tem que ter cuidado com isso, como a gente vai moldar o pão, desficar o pão, a maior importância é onde a gente vai aplicar a marcação do pão para indicar que o gás vai sair por ali. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso danificando a massa. Ou seja, vamos fragilizar a massa no local e o vapor vai sair pelo local mais frágil da estrutura do pão. Como é que a gente pode fazer isso? Existem basicamente duas maneiras. A primeira, acho que é a mais lógica para toda a gente, que é o corte. Usar uma lâmina de cortar o pão, uma lâmina de barbear, aquelas antigas, é uma lâmina por cima e uma lâmina por baixo. O que importa é fazer um corte uniforme e contínuo. Há vários tipos de cortes. A gente classifica por três. A minha experiência, eu acabo por classificá-los por três. Porque os três vão vos dizer se o vosso pão vai descer em altura e não em largura, se ele vai ficar uma coisa que parece mais ou menos um paralelepípedo, ou seja, vai crescer para as laterais mas não apanha a altura, ou então mesmo um pão que vai ter tipo dois volumes grandes, um para cada lado, dependendo do corte. Ora, cortes, o que é que a gente tem então? Clássico. Clássico é o quê? É se vocês meterem a vossa lâmina a um ângulo de 45 graus sobre o vosso pão, vocês cortam. O que é que acontece? Principalmente se vocês usarem uma dobra em espiral no pão, quando estão a moldar, ele vai acabar por abrir, ou seja, onde vocês fizeram um corte, abre. E o corte, sendo a lâmina de 45 graus, onde é o corte, onde vocês veem o corte a ficar mais fino e o corte dentro do pão acaba por ficar mais grosso. Então o pão tem tendência a abrir assim. Ao fazer isto, ele ganha altura. Okay? Depois vocês têm o estriado. O estriado é o quê? É a lâmina de 45 graus, vocês cortam o pão e o pão tem tendência a crescer para o lado onde foi estriado. O lado inverso, ou seja, se vocês cortam, se vocês têm um pão assim e vocês cortam assim, o bicho vai crescer para os lados. Não tanto para cima, mas para os lados. Depois no final tem um que a gente chama de polka, que é criss-cross. Ou seja, vocês vão fazer um quadriculado. O que é que acontece com o quadriculado? Devem sempre fazer, se fazem 4 riscos para um lado e 4 riscos para o outro, têm sempre que seguir esta regra, ou seja, sempre vai haver riscos para cada lado. Porquê? Senão, se vocês metem 4 riscos para um lado e 5 para o outro, o bicho vai crescer para o lado onde tiver mais cortes. Okay? Ou seja, em vez de ter uma coisa meia esfera, vocês vão ter uma coisa oval. Fica algo, um pão oval. Também pode ser um feito, mas geralmente a gente não ensina essa regra assim. O que é que acontece? O pão vai crescer nas laterais, mas ao contrário do outro, ele vai crescer em toda a lateral. Ou seja, vai ser um pão que vai ganhar volume, mas não vai ter muita altura. A altura que vocês cortam praticamente fica a mesma. Portanto, tem estes tipos de cortes que vão influenciar a maneira como vocês, mesmo a mesma forma, mesmo peso, mesma forma, mesma massa e mesma forma de moldar, dependendo do corte que fazem, vai ter um produto diferente. E depois tem qual? Além do corte tem algo que se chama vinco. O vinco é uma marcação da massa sem a cortar. Vamos basicamente danificar um bocadinho a estrutura da massa, e esse vinco em Portugal é o único sítio onde a gente o faz de forma a conseguir mais volume no pão. Okay? Isto porquê? Porque durante a ditadura a nossa farinha não tinha grande quantidade de glúten e de enzimas, então os padrões inventaram os vincos. Então vocês têm muitos pães tradicionais portugueses
usam o vinco como uma forma de ganhar mais volume. Lá fora também há vinco, obviamente que sim. Por exemplo, eu fiz a formação em França e grande parte dos pães que nós cortamos com tesoura são eles vincados para dar um feitio extra. Ou seja, a gente já diz onde é que ela vai lacerar. Mas é puramente estético. Cá é usado também como um auxílio à levedação final. Portanto, para resumir, o corte vai-vos dar um design, vai-vos indicar para onde é que sai o ar, e vocês têm o corte através da lâmina ou então o vinco. Pode ser com a mão, pode ser com um rolo, etc. E esses são então as funções do vinco e do corte.